Fala aí, torcedor do nosso canal Antenado no Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes, venceu o Al Hilal por 2-1. Os gols do Fluminense marcados pelo Martinelli no primeiro tempo, gol do Martinelli aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí, aos 6 do segundo tempo, o Marcos Leonardo empatou num cruzamento na área. O zagueiro do Al Hilal cabeceou e a bola sobrou para o Marcos Leonardo, que empatou. Mas aos 25 minutos do segundo tempo, o Hércules, que já tinha sido herói contra a Inter de Milão, herói novamente, fez o gol da classificação. Vamos trazer aí os comentaristas, vamos aqui reagir no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, vamos aí para o debate e logo depois eu volto para falar da partida. O Fluminense faz por aqui, e no comparativo, que esse campeonato também virou algo de muito comparativo, com tão pouco perante os outros, Marcela. Pois é, Pedro, eu estou ao lado do André Kfouri e também do Mário Marra. Eles também vão dar a percepção. Um abraço a eles. Claro, eles estão ouvindo e é claro que eles vão dar a percepção deles também do jogo e do que esses torcedores estão sentindo por toda a experiência que vocês vivem vendo os torcedores. E assim, quando pensamos, André e Marra, em um Fluminense que ninguém tinha muita expectativa que chegaria muito mais longe nesse Mundial, era muito natural. Era um Fluminense que lutou para não cair na temporada passada, um Fluminense que não tinha apresentado um grande futebol. Tem uma mudança com a chegada do Renato, é verdade, mas não tinha apresentado ainda um grande futebol. Então é natural que quando chegasse no Mundial imaginássemos que não seria um time que iria muito longe. Mas existiu uma mágica da mudança do futebol do Fluminense justamente no Mundial e é isso que estamos vendo com o Renato. André, boa Isso noite. mesmo, Marcela. Boa noite para você, para o Marra. Um prazer revê-lo aqui, Marra. E para o Pedro, evidentemente lá nos Estados Unidos, para os nossos amigos e amigas. A campanha do Fluminense, ela não pode ser chamada de qualquer adjetivo que tenha menos importância do que essas palavras mencionadas pelo Pedro agora há pouco. Histórico, quase que obrigatório, épico, brilhante. A gente vai ficar aqui procurando, né? Porque é uma coisa muito fora do comum e é uma história que vem sendo escrita de maneira surpreendente desde a primeira fase. E eu, de novo, da mesma maneira que a gente comentou o que aconteceu com o Botafogo, eu disse, é permitido dizer que o Botafogo alcançou um feito histórico ao derrotar o campeão europeu e também dizermos que foi uma grande surpresa. Claro. Então, é permitido aplaudir de pé o que o Fluminense está fazendo e dizermos, olha, não esperávamos que o Fluminense chegasse até as semifinais do Campeonato Mundial de Clubes, né? Porque eu acho que é uma campanha que está surpreendendo a todos, muito provavelmente até o Renato. Mas o Renato não pode chegar numa coletiva de imprensa e dizer, eu não esperava que nós chegássemos aqui e fizéssemos essa campanha que estamos fazendo. Ele não pode falar isso, seria um contrassenso. A atuação do Fluminense hoje, para mim, foi melhor do que contra a Internazionale. Entre um jogo e outro, a gente disse aqui, o Fluminense vai fazer uma partida com as mesmas características, com as mesmas ideias. Tem que ser impecável ou quase impecável de novo. Mas por que eu disse que considero melhor a atuação? Porque é difícil você repetir o padrão quando você é mais conhecido, quando o time que vai te enfrentar já te viu jogar, já te estudou melhor. E o Fluminense subiu de nível. Hoje, no momento em que a coisa apertou e o jogo precisou ser decidido, o Fluminense deu um passo à frente e decidiu o jogo. Então, os planejamentos mais conservadores, mais cuidadosos, mais precavidos, né, do tipo que o Fluminense usou contra a Internazionale e também contra o Al Hilal, e assim, estamos reconhecendo fatos, foi assim que o Fluminense jogou, estrategicamente era a melhor forma, talvez a única forma de competir. Mas esses planejamentos, às vezes, fazem a gente pensar que a ideia é decidir o jogo em circunstâncias não planejadas. E não foi o que aconteceu. O Fluminense planejou essa atuação. Se defender muito bem, de fato, no final do jogo,
o torcedor do Fluminense, aquele que tinha ligação emocional com a partida, pode ter ficado com o coração na boca, achado que o segundo tempo teve 2 horas, né? Mas todo mundo que tinha com o jogo uma relação neutra sentia que o Fluminense não ia levar um gol. A atuação da zaga do Fluminense, a zaga especificamente, quando começou a chover muita bola na área, foi quase que... Perfeita. E na hora de decidir, com as ferramentas e os argumentos que o elenco do Fluminense tem hoje, o Fluminense deu um passo à frente. Então, não é por acaso que o Martinelli é capaz de um gesto técnico como o do primeiro gol dentro da área. Não é por acaso que o Arias é um jogador influente e quase todas as vezes que ele pega a bola, alguma coisa boa acontece. Não é por acaso que um jogador como o Hércules entra num jogo e faz um gol, entra no segundo jogo, faz um gol também. Esse tipo de torneio, as Copas, mas principalmente as Copas do Mundo, elas quase sempre contam histórias de equipes que vão se enchendo de personalidade de uma maneira um pouco surpreendente e inesperada e de uma hora para outra vão derrubando alguns adversários mais cotados ou que estatisticamente ou do ponto de vista teórico são considerados favoritos. O Fluminense até agora brilha. A atuação de hoje foi fantástica e é hora de comemorar mesmo porque semifinal de Mundial não é sempre que acontece, independentemente de quem seja o adversário. O Palmeiras está um pouco mais pressionado agora, talvez um pouco mais estimulado agora também. Isso vai ser interessante ver a atuação do Palmeiras, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Fluminense e o seu papel de tirar o chapéu de novo e de aplaudir de pé. Vamos fazer pré-jogo da partida do Palmeiras, tá, fãs de esportes, contra o Chelsea também neste Sport Center. Mário Marra, muito boa noite. Um prazer ter você aqui neste Sport Center. E o que é uma Copa do Mundo? É isso, é de times que ganham e que vão ganhando personalidade ao longo da competição, que vão crescendo ao longo da competição. O Fluminense está fazendo exatamente isso, está ganhando a personalidade. Estou olhando para o Pedro ali, ele está sentindo alguma coisa. Ele está ganhando uma personalidade e crescendo muito ao longo da competição. Eu espero que você esteja bem, tá, Pedro? O Fluminense, Marcelo, primeiro, prazer estar com você, André, Pedro e com o Fã de Esportes. A história da Copa do Mundo mostra isso várias vezes, Sim. né? E é claro que não existe história ainda desse Mundial de Clubes, né? Mas o Fluminense já entendeu um papel. Diferentemente do que pode pensar o Pedro Ivo, o Fluminense pode estar avisando aos times, né? Porque não é coincidência. Borussia Dortmund, Inter de Milão e hoje o jogo contra o Al Hilal. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Diria Pedro Ivo e diria também Raul Seixas. O Fluminense se preparou para os jogos e a gente tem que destacar como o Fluminense está diferente. O Fluminense no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, ele vivia um trabalho que tinha acabado de começar. Que tinha acabado de assumir um trabalho que fazia algo completamente diferente do anterior. Então era perfeitamente normal, aceitável que o Fluminense estivesse nesse momento buscando algo. E talvez até a gente pudesse chamar de a sua nova identidade. Mas eu acho até, Marcela, que esse projeto de buscar algo, de buscar a sua nova identidade, ele está na cabeça do Renato. Mas não agora. Agora é o seguinte, eu tenho jogos, eu preciso ganhar os jogos. Estão me oferecendo a possibilidade e eu vou adequar aos adversários. E o Renato tem dado boas entrevistas. Que eu posso fazer, né? Ele mesmo fala que não, mas ele tem dado algumas boas entrevistas. E ele tem mudado muito o time. Eu acabei de acompanhar uma do Inzaghi falando sobre o Renato e falando de como o Fluminense alterna com a bola rolando, né? É bastante interessante, é bastante legal. Eu até mais cedo tinha pedido uma tela para mostrar a diferença do Fluminense do primeiro para o segundo tempo. A gente viu o Fluminense do Diniz, muitas vezes, essa é a tela, com o Cano ajudando lá embaixo, com o Ganso ajudando lá embaixo para marcar. O Cano, 14, ele está na linha dos laterais. Ele joga na linha dos laterais. Tem dois volantes, o Martinelli e o Nonato, jogando na frente do centroavante. Isso no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente percebe estratégia diferente, uma forma de atacar
e de criar problema para o adversário, também diferente da forma do primeiro tempo, com o Lima sendo um jogador bastante agudo. E nos dois, você percebe que era um time orientado para jogar com solidez defensiva. Isso. Era um time que, era a partir da defesa? Não é feio falar isso, não. Era a partir da defesa. E o Fluminense conseguiu, contra 3 que tinham, que todo mundo do futebol olhava para Borussia Dortmund, para a Inter de Milão e para o Al-Hilal, apontando um certo favoritismo. O mundo do futebol está agora tendo que correr atrás de cabeça para baixo. Olha, vamos ouvir os personagens da partida e daqui a pouco voltamos a conversar com o Pedro Ivo. Você quer falar também mais, né, André? Vamos só ouvir os personagens e já voltamos. Da porta para dentro, a gente não se acha o patinho feio. Eu acho que a gente sabe das armas que tem também, a gente sabe dos grandes jogadores que tem, a gente também sabe da realidade, a gente também não tem o poderio financeiro de outras equipes, a gente também não tem o charme, como se fala, das outras equipes. A gente dentro dessa realidade também tem grandes jogadores, também tem um grande trabalho e a gente acredita muito no que a gente é, no que a gente consegue. Então eu acho que não à toa a gente também está aqui. A gente durante os diferentes jogos tem tido excelente desempenho, tem tido excelentes performances. Então acho que a gente joga leve em um momento porque a gente joga com confiança de quem sabe o que está fazendo, com que a gente sabe o que faz. Não é à toa, você não chega na semifinal de uma Copa do Mundo à toa. No, a Aria, mismo ahí entre nosotros le decimos el Pelé colombiano. La verdad que estamos muy felices con él de tenerlo. Es un plus nuestro del equipo y estamos muy contentos. Cara, a ficha ainda não caiu totalmente, mas é um motivo de muito orgulho por tudo que a gente tem feito aqui nesse torneio, nesse campeonato. Acho que de todas as pessoas que ninguém acreditava que a gente chegaria tão longe, mas a gente sabe do nosso potencial, a gente sabia que nós éramos capazes de fazer tudo isso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Al-Hilal. Agora eu vou dar a minha opinião aqui sobre o que eu achei da partida. Na minha opinião, vitória merecidíssima do Fluminense, 2-1, jogando bem. O Ignacio do Fluminense, na minha opinião, foi um dos melhores da partida, disparado, jogou muito. O Arias joga muito também. Arias, na minha opinião, é um dos melhores jogadores aí do Mundial. O Fábio bem seguro ali no gol, né? No gol não teve culpa nenhuma. Falha ali da defesa que deixou o Marcos Leonardo sozinho e ele empatou a partida. Mas destacar aí o Martinelli, o próprio Hércules também que fez o gol da classificação. Parabéns aí para o Fluminense que está na semifinal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Antenado no Futebol.